Voltei para mais um devocional. Bom dia a todos. Vamos lá para o capítulo de número 7. Vamos estudar aí mais um capítulo do livro de Êxodo, livro de Shemot, o segundo livro do Pentateuco. Queridos, nós terminamos aí o capítulo 6, faltando apenas 2 versículos, que diz assim no versículo 6, 28. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse: Eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Moisés, porém, perguntou: Senhor, como o Faraó me dará ouvido se eu não tenho facilidade para falar? Moisés estava sempre usando o mesmo argumento para não ir até Faraó. Eu tenho dificuldade no falar. Só que o capítulo 7 começa com Deus respondendo mais uma vez, olha. E o Senhor lhe respondeu: Dou-lhe a minha autoridade perante Faraó, e seu irmão será o seu porta-voz. De novo, Deus repetindo para ele: Olha, eu te dou autoridade, você vai diante de Faraó com a minha bênção, e o seu irmão será o seu porta-voz. Deus sempre achando solução para que Moisés cumprisse o propósito. E você falará tudo que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá a Faraó. Lá no versículo 3, eu porém farei o coração de Faraó resistir, porque na verdade Deus queria, além de subjugar o Egito pela escravidão do seu povo, Deus queria também mostrar para Faraó, que se considerava um Deus, quem era o verdadeiro Deus, para o povo egito, mostrar quem era o verdadeiro Deus, e para as nações, mostrar que existia um Deus que cuidava do seu povo. Israel era um laboratório de Deus para mostrar o seu cuidado para com o seu povo. Queridos, e no versículo 6 diz assim, Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés tinha 80 anos. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83. Então, quando Moisés nasceu, Arão tinha 3 anos de idade. Miriam era mais velha que os dois, né? Nós vamos falar de Miriam um pouquinho mais para frente. Então, os dois eram bem avançados já de idade, certo? Deus ordenou que eles voltassem a Faraó e agora começa o diálogo entre Deus e Faraó, e Deus lançando a praga e Faraó resistindo. Vamos ver que agora vai começar que eles vão até Faraó. E disse o Senhor a Moisés e Arão: Quando o Faraó lhe pedir que faça algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue diante de Faraó, e ela se transformará numa serpente. Aquele sinal que Deus tinha mostrado para Moisés no Monte Sinai seria o primeiro sinal que Deus usaria, no Monte Horebe, seria o primeiro sinal que Deus usaria para mostrar para Faraó quem estava ali no controle da situação. Então Moisés, aí no versículo 10, Moisés e Arão se dirigem a Faraó e diz para Faraó: deixe o povo de Israel ir para o deserto sacrificar a Deus. Faraó resiste, então Moisés e Arão cumprem aquilo que Deus ordenou, joga a vara no chão e a vara se transforma numa serpente. E no versículo 11, olha só, Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros e também os magos do Egito, e fizeram a mesma coisa por meio de ciências ocultas. Cada um deles jogou no chão uma vara, e essas se transformaram em serpentes. Os magos, feiticeiros, fizeram a mesma coisa, jogaram a vara e se transformou em serpente. Mas pastor, como é que pode isso? Nós sabemos que além dali de um culto que eles prestavam, ali tinha forças ocultas de Satanás. Então Satanás ele tem poder para a realização de milagres, só que ele só vai até onde Deus permite. Porque olha só, contudo o coração de no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 12, o finalzinho do versículo 12 diz assim: mas a vara de Arão engoliu, a vara deles, ou seja, a vara de Arão engoliu a vara daqueles. Então mostrando que Deus estava acima de todas as coisas. E contudo o coração de Faraó endureceu e ele não quis dar ouvido a Moisés e Arão como o Senhor tinha dito. Então agora sim, não deu ouvido, mesmo com o sinal que ele viu, embora aí ele viu que os magos deles fizeram a mesma coisa. Começa então a Deus subjugando Faraó e o Egito, lançando ali a sua primeira praga.
E disse no versículo 14, disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o meu povo, então vá amanhã quando ele estiver no rio, ou seja, no Nilo. Então Deus ordenou, assim diz o Senhor, nisto você saberá que eu sou o Senhor. Lá no versículo 17, nisto saberá que eu sou o Senhor, com a vara que trago na mão ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morreram, e o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber as suas águas. Então Deus deu essa ordem para Arão, toca no Nilo, vai ferir as águas e elas vão se transformar em sangue. Agora ele imaginou, aquela água se transformou em sangue, aquela dimensão de rios, mais de 5 quilômetros de rio, e o Nilo era que trazia vida para o Egito, que trazia sustento para o Egito, que trazia todo abastecimento de água daquele país, e se transformou em sangue, e os peixes morreram. Houve o Egito ficou cheirando mal pela morte daqueles peixes. É igual quando a gente vê aquelas inundações que acontecem, ou algum rio sendo poluído, que os peixes morrem. Fica impossível você ficar naquele ambiente pelo odor, né, que aquilo a podridão vai trazendo. Era o que estava acontecendo. E não era só o Nilo, todos os lagos, né, o julgamento de Deus diz que até as botijas que os egípcios tinham água em casa se transformariam em sangue. Foi isso que aconteceu. Só que no versículo 22 vai dizer que os magos fizeram a mesma coisa por meio das ciências ocultas. Eles fizeram o mesmo milagre e Faraó viu aquilo e falou, peraí, vocês estão agindo da mesma forma que os meus magos e nem por isso eles adoram outro Deus a não ser a mim. Então ele se obstinou e não deixou, e o povo começou a cavar, procurar água ali, e mesmo assim ele não deixou, provando que Deus é o Deus que opera milagres e é maior do que todas forças ocultas, que aqueles magos fizeram igual, mas não puderam reverter aquilo que Deus havia feito, né? Transformando aquela água em pura novamente, transformar aquela praga, reverter aquela praga. E 7 dias, lá no versículo 25, vai dizer que 7 dias se passaram depois que o Senhor feriu o Nilo. Aí o Senhor volta pela segunda vez e diz, vai lá de novo, e diz para ele deixar meu povo adorar. E lá no versículo 2 está dizendo assim, se você não quiser deixar ir, mandarei sobre todo o território do Egito uma praga de rã. O Nilo ficará infestado de rã. Eles subirão e entrarão no seu palácio, em seu quarto, até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros, do seu povo. Então o Senhor disse para Arão e Moisés, vamos lá, e diz para ele deixar o meu povo ir adorar. Se não deixar, vai subir rã do rio. Há uma linha de pensamento, a gente estuda isso, que cada praga dessa que Deus colocou era considerado para eles um ídolo, ou seja, um deus. O Nilo era para eles um deus, a rã para eles era o deus Rã, para eles também era um deus, e Deus transformou todos esses deuses em praga para mostrar para eles quem era verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso. E ele não aceita, e Deus envia então a praga e infesteja todo o Egito de rã, até na cama de Faraó, em cima de Faraó. Só que aí ele chama os magos que fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Lá no versículo 7, de novo os magos fizeram a mesma coisa, só que não puderam reverter, provando ali que Deus estava no controle da situação. No versículo 8, então o Faraó mandou chamar Moisés e disse, orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então ele chamou os magos, fez igual, mas não puderam reverter. Então ele teve que agora reconhecer, chama Moisés lá e pede para Moisés orar para o Deus dele para reverter essa situação. No versículo 9, Moisés diz, Faraó, tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, porque os teus conselheiros e por teu povo. Olha, tua é a honra. Então você vai me dizer quando eu devo orar por ti e por teu povo, para que a tua casa fique livre das rãs e sobre apenas os que estão no rio. Então diz Faraó, amanhã bem cedo. Então amanhã você pode orar a Deus
pedindo para que ele reverta disso. No versículo 12 vai dizer: depois que Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que vieram sobre Faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés e morreram as rãs. Lá no versículo 15 vai dizer: mas quando Faraó recebeu e percebeu que houve alívio, obstinou no seu coração e não deu ouvido a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. Depois que tudo foi apaziguado, ele não mais deu ouvido àquilo que ele tinha falado, de deixar o povo ir. Aí depois nós começamos aí a terceira praga, no versículo 16, que chama a praga dos piolhos. Lá no versículo 16 está dizendo assim: então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a tua vara e ferirá o pó da terra, e o pó se transformará em piolho por meio da terra do Egito. Olha só, então essa praga aqui não existia piolho, foi transformado do pó da terra, e ali infestou toda a terra do Egito. Então agora, lá no versículo 18, mas os magos tentaram fazer surgir piolho por meio de suas ciências ocultas e não conseguiram. Então nós estamos vendo aqui, quando eles fizeram o rio já existia, eles transformou em sangue. Quando eles fizeram subir rã já existia, eles não conseguiram fazer com que as rãs subissem. Agora Deus criou algo novo, que não existiam, e aí os magos não conseguiram realizar. Então aí no versículo 19 eles reconheceram, olha, e os magos disseram a Faraó: isto é dedo de Deus, mas o coração de Faraó permaneceu endurecido e não permitiu que o povo fosse adorar a Deus. No versículo 20 em diante começa a quarta praga, que é a praga das moscas. A praga das moscas, mas esse aqui nós vamos falar no próximo vídeo, senão o vídeo vai ficar um pouco comprido, a gente não vai conseguir editar ele, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês.